Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui pela TV Band Campinas, falando aí para um universo de mais de 80 municípios. E mesmo que seja um, que sejam dois, que sejam três, que seja milhão, eu agradeço muito o carinho de vocês para conosco e os lugares todos que a gente está sempre circulando aí nas cidades ao redor de Campinas. Sempre com muito carinho a gente recebe os elogios e fica aberto aqui as críticas também. Muito em breve eu estou colocando um site para que você, um e-mail também, o site para você poder acompanhar tudo que está acontecendo no programa, não é? E o e-mail para que você possa dar sugestões, possa também fazer as suas análises em relação ao programa e será, evidentemente, que todas as ideias e as sugestões serão muito bem-vindas. Hoje, com muito carinho, eu vou falar mais uma vez de uma cidade que eu tenho uma adoração por ela. Eu nasci em Piracicaba, como todo mundo sabe, sou piracicabano de nascimento, mas Araras é minha cidade de coração. E eu também sou cidadão ararense. Muito em breve a gente vai estar lá fazendo uma cerimônia para o recebimento do título, que me honrou muito, não é? E hoje eu estou trazendo um ararense, nada mais, nada menos, que o vice-presidente é ótimo, mas por que não um dia, né? O vice-prefeito da cidade de Araras. Você vê que quando a gente gosta, a gente vai já para o superlativo. Eu estou aqui com o Carlos Alberto Jacovetti, o vice-prefeito de Araras. Obrigado por você ter vindo, viu, Jacovetti? Obrigado, Paulo. Uma alegria estar com você. É uma alegria poder participar desse programa tão visto ali na nossa região. Olha, além de vice-prefeito, o Jacovetti tem como atividade profissional, ele é engenheiro civil, também construtor. Eu não diria nas horas vagas, mas Araras, pela sua tranquilidade, enfim, ela propicia. Então, ele é um exímio criador de peixe, ele vai falar a respeito disso. E também preocupa-se fundamentalmente com a ecologia, através do plantio de eucaliptos, enfim. E escritor, que esse a gente vai reservar lá para o segundo bloco. Vamos começar por onde? Vamos falar um pouquinho desse plano diretor de turismo aqui da cidade de Araras, que já mostra, olha que bacana, ó, já falam, já mostra o lago, que é o cartão de visita da cidade, sem dúvida alguma. Turismo 360, também tem o apoio da Contur, não é? Que é o Conselho Municipal de Turismo da cidade de Araras, e da Prefeitura Municipal, evidentemente. Quanto tempo já vocês lançaram esse... Esse plano, Paulo, é deste ano, né? A gente, inclusive, apresentou há cerca de um mês, lá na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e o secretário Lucena, ele ficou impressionado, né, com a qualidade do trabalho. Roberto Lucena, encontrei esses dias, PV. Isso. Votou sim, que bom. Isso, votou sim. E ele ficou encantado pelo belo trabalho feito por uma comissão, junto com a prefeitura. As pessoas se engajaram nesse projeto, porque nós ararenses, né, eu sou nascido lá, tenho orgulho de dizer isso, morei inclusive 6 anos aqui em Campinas, Sim. E meu menino nasceu em Campinas. Campineiro. Mas a Araras é uma cidade muito bonita e muitas vezes nós ararenses não damos o valor devido para a nossa cidade. E esse trabalho que foi feito, ele visa encaixar Araras no projeto turístico do Estado, porque as cidades que têm realmente a configuração do turismo, elas recebem também outros tipos de verbas. E o turismo é muito interessante, porque o turista, ele está sempre de bom humor, e ele vindo para a cidade, ele atrai justamente a arrecadação de receita e emprego. Isso é muito bom para a cidade e para os munícipes. E você vai ver aí que são fotos muito bonitas de lugares maravilhosos que nós temos, Paulo. E é bacana que você faz aqui uma avaliação, né, de atrativos do Trip Advisor, e é muito legal, muito com dados famoso. específicos. Que pessoas têm acesso a isso? Como é que se tem acesso a esse tipo de livro? Ele foi distribuído na cidade? Na verdade, ele foi feito agora, né, um embrião, e ele é entregue para todas as pessoas que solicitem. O pessoal que vem de fora, as entidades da cidade, em hotéis, nos cafés, onde tenha fluxo de gente. Então, ele é um embrião, por quê? Porque a cidade ela está se
qualificando para entrar justamente nesse roteiro. A cidade tem belas fazendas também ali, Exatamente. não é? Aliás, uma dessas visitas, né, do secretário de Turismo foi numa fazenda que, inclusive, a Maria Rosa, minha esposa, Sim. ela praticamente nasceu lá. A minha sogra, meu sogro, são pessoas que nasceram nessa fazenda. Você sabe que eu tenho um dado interessante, rapaz, porque eu, quando mudei para Araras, o Jardim Cândida, que é um bairro bastante tradicional na cidade, ele estava em formação. Nasceu primeiro ali a Avenida do Filtro, que hoje a cidade é permeada por condomínios, mas na época você morar na Avenida do Filtro era um sinônimo de status, não é? Exato, exato. E na rua de trás morava eu, inclusive ao lado da família. E ali é interessante esse bairro, porque historicamente ele configura o êxodo rural. As famílias estavam saindo das fazendas e vindo morar na ali cidade. no Jardim Cândida. Inclusive ali onde você está dizendo, né, o Paulo está comentando aqui, tem o pessoal da Fazenda Morro Alto, justamente Fazenda Morro Alto, onde o outro lado, onde foi meu pai nasceu, meus avós nasceram e é onde também eu cresci. Então, ali no bairro do Cândida, tem o pessoal, um abraço aí para o pessoal da Fazenda Morro Alto também. E o que é interessante, que as famílias permaneceram. Então, hoje você tem o bisneto, você tem o neto dessas famílias que compraram suas casas ali. E por que ali? Porque ali dava acesso às fazendas. Era tudo pertinho. Era muito próximo, não é? Minha avó, Paulo, ela era lavadeira da Fazenda Morro Alto e meu avô era o cozinheiro. Sei. E a gente cresceu junto com eles. Então era interessante que a cozinha da fazenda parecia esse estúdio seu aqui. E a gente tinha o quarto literalmente dentro da cozinha. Então Entendi. meu avô e minha avó moravam ali e a gente também. Tivemos uma infância maravilhosa ali na Fazenda Morro Alto. Quantos irmãos, Jacovete? Eu não tenho irmão, mas Filho filho único, mas eu tive 11 primos da minha idade. Então era igual aos irmãos, né? É, que era uma prática muito comum e que hoje em dia parece que as pessoas se distanciaram. Graças a Deus, na minha família não tem esse problema, porque todo mundo se frequenta, e é uma coisa muito legal, né? Por exemplo, você que está aí na tua sala hoje, no domingo, assistindo esse bate-papo gostoso aqui com o Jacovete, que vai nos passar mais informação. Aliás, é um privilégio a gente trazer a informação de todas as cidades ao redor da cidade de Campinas, porque elas são muito parecidas e, ao mesmo tempo, são muito diferentes, porque você consegue analisar e captar coisas mínimas, detalhes mínimos, mas às vezes até da própria linguagem, de sotaque, de postura, de comportamento. Exato. Porque a nossa região é uma região plurirracial, não é multirracial, porque você tem todas as origens. Por exemplo, americanos, você tem lá os americanos, italianos, você tem alemães na cidade de Rio Claro, é um espetáculo. Araras, basicamente italiano, né? O interior de São Paulo, ele é justamente construído por essa pluralidade. E o que faz ser um povo assim mais interessante. Porque você vê que é um pessoal que acaba sendo mais aberto, mais solícito. Isso é bom, né, para todos nós. Olha, eu estou vendo aqui Secretaria Municipal de Educação, Guia de Estudantes, curso técnico, graduação e pós-graduação. Eu tive o prazer de estudar durante alguns anos no Cesário Coimbra, que era onde o ensino do Estado era simplesmente espetacular. Seu Chiquinho. E quem estudava na escola do Estado era visto como um aluno excepcional. Perfeito. Porque as escolas pagas, a gente tinha verdadeiramente até um certo preconceito, porque dizia-se, né, costumava-se dizer, e o pessoal da nossa faixa etária, de quem estudava... PPP. Pagava para passar, né? Papai pagou, passou. Era o PPP. E eu queria que você falasse desse guia do estudante, onde é que ele foi distribuído, enfim, o que é que se aborda aqui, o que é que se envolve nessa... É uma revista, na verdade, Sim, não é? Paulo, é até muito simples, ele é distribuído pela cidade toda, porque Araras ela tem uma coisa muito interessante. Desde a creche, todas as crianças de Araras têm creche. O nosso prefeito ele implantou um sistema chamado Procreche, Sim. que na falta da creche pública, o município ele compra vagas nas creches particulares. Então, todas as nossas crianças, felizmente, estão em creche. Não tem e é criança provado, em creche nenhuma. E é provado que justamente na idade cognitiva, onde a criança frequenta a creche, é o período onde ela se desenvolve. Então, é uma obrigação do homem público realmente colocar as suas crianças na creche. Isso vai dar mais dignidade para essas crianças no futuro. Olha, lá você tem o Senai, que é fundamental hoje, é a indústria. Paulo, o Senai hoje é um dos maiores, para não dizer o maior Senai do interior de São Paulo.
Entendi. Então, isso está sendo muito interessante, como eu estava dizendo. Chegou em Da 82 creche, lá, é? 82, Puxa, mas faz tempo. isso é o Senai original. Sim. E agora foi inaugurado recentemente um Senai novo. Uhum. É super moderno, com mais de 20 cursos. A previsão de 4.000 estudantes entre o período de manhã, tarde e à noite. Que é fundamental, Fundamental que o mercado precisa de curso isso, técnico, para né? se atrair empresas. É um dos tripés, né, para atração de empresas, é justamente a mão de obra qualificada, Paulo. Tem a Unip, tem a Então, Uniararas. mas voltando, é importante que poucas cidades têm isso. Tem a creche, Sim. aí tem a escola fundamental, básico, tem cursinho em parceria com a Universidade Federal. Um abraço aí para o pessoal da universidade. É o Objetec, do Objetivo? É o Objetivo. Aí são escolas, vamos dizer, particulares, né, que também tem. Tá. Mas o município ele tem, inclusive, Paulo, a faculdade. Nós temos a faculdade municipal com vários cursos que essa revista oferece. Então, lá em Araras, quem quer estudar, estuda gratuitamente e com uma qualidade excepcional. Faculdade Municipal de Araras, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Letras, Logística, Pedagogia e também Recursos Humanos, só para fechar essa informação. O pessoal está me dando sinal, eu vou pedir licença de vocês, a conversa vai se estendendo aí, enquanto vocês ficam com imagens espetaculares da minha amada cidade de Araras. Aliás, um beijo para todos os meus companheiros de imprensa, que toda vez que nós nos encontramos é um motivo realmente de muita festa e de muita alegria, sem contar os amigos de infância. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Até já. Pois é, nós estamos de volta e hoje eu estou recebendo aqui o vice-prefeito da cidade de Araras, o Carlos Alberto Jacovetti, e a gente abordou alguns assuntos interessantes no primeiro bloco. Para você que está ligando agora, seja bem-vindo nesse domingo. E a gente continua batendo papo aqui, muito gostoso. Quantos habitantes tem Araras hoje, Jacovetti? Cerca de 130 mil habitantes. 130 mil habitantes. A cidade, num perfil econômico, ela vive e sobrevive de quê? Olha, ela no setor agrícola, ela é muito forte pelas usinas. Temos a usina São João e a usina Santa Lúcia. Sim. Nós temos também uma fazenda de leite, de suco de laranja, de plantação de laranja, Colorado, muito forte. Depois temos algumas fazendas menores, né? E temos muitos sitiantes, mas basicamente é voltado para essa atividade. A cana, a laranja, tem também um pouco de café, mas essa é a atividade principal, Paulo. Eu me lembro de uma das principais indústrias, e me corrija se eu estiver errado, na área da metalurgia, que era a Torque. Ela existe ainda? A Torque praticamente ela fechou. Verdade. A Torque ela acabou, ela era uma potência. Nos anos 60 ela dava... Muito forte. Né? Ela montou em Rio Claro vamos dizer, uma filial voltada para produzir peças de veículos. Depois eles montaram uma indústria muito forte, voltada para dirigir, inclusive, a hidrovia de Etê-Paraná, para transportar grãos, gado, cana e etc. Sei. Mas em função também de 2014, aquela seca bíblica, eles tiveram que parar as atividades, mas estão aos poucos também retomando, o que é muito bom para a cidade. Em compensação, em termos de arrecadação, tenho a impressão que até hoje ainda a Nestlé é a principal fonte de arrecadação da prefeitura. Sim, a Nestlé, ou não mais? A Nestlé DPA, sem dúvida, diria para você, a mais forte. Mais de 80 anos? Quantos anos já na cidade? A Nestlé, Araras... Mais de 100 anos? Araras, acho que mais de 90, Paulo. Mais de 90. Acho que foi desde que os suíços resolveram montar a fábrica no Brasil, acho que Araras foi a pioneira. E né? uma das maiores do mundo, né? A história de Araras e a história da Nestlé se confunde, né? Assim como da usina São João e da usina Santa Lúcia. A cidade sempre, ela foi uma cidade pequena, mas uma cidade muito bem cuidada. O que a gente percebeu, evidente que há alguns altos e baixos, mas na grande maioria dos prefeitos que por lá passaram, cuidado sempre com muito carinho da cidade. A cidade continua sem favela. Graças a Deus. Estava acontecendo um processo de favelização. Sim. Aí em 2008, 2009, quando a gente entrou na administração, nós fizemos todo o processo. Esse processo demorou quase 2 anos. Então a gente fez o cadastro das famílias, fizemos todo aquele apanhado para saber o que realmente era necessidade socioeconômica e o que não era, e culminou até com o relocamento dessas pessoas para moradias dignas. Sei. E felizmente erradicamos a favela. A favela, Paulo, eu digo o seguinte, talvez um dos maiores crimes
da humanidade, porque ela mata o futuro das crianças. Sem dúvida. E ela tira totalmente a possibilidade dessa criança ter um futuro pela frente. Então a gente vê que em algumas cidades a favela ela acaba sendo urbanizada, a escola vai até lá, a rede de água, a rede de esgoto. Então chama-se favela, mas ela tem uma estrutura mínima básica para aquela pessoa sobreviver. Então chama favela, mas na verdade a pessoa tem dignidade de morar ali. No caso de Araras, não existia água, não tinha esgoto, não tinha asfaltamento, não tinha escola, não tinha nada. Então a gente teve que tomar sim essa atitude e ficamos muito felizes com o resultado. Olha, historicamente a gente viveu recentemente aí uma escassez hídrica e foi muito grave. A Araras, ela traz, ela recolhe essa água, ela busca essa água para alimentar a cidade de que rios? Na verdade, o sistema de Araras ele foi concebido por pequenas represas ou barragens de água superficial de nascentes. E há cerca de 40 anos, felizmente, porque a Nestlé ia fazer uma ampliação, o prefeito da época, eu não me lembro se foi o Milton, me Muito perdoa, provavelmente 40 anos, Milton Severino. eles fizeram um acordo com a Nestlé, onde a Nestlé bancou todo um sistema de captação do rio Mogi Guaçu, que é quase 30 quilômetros de Araras. De maneira que a Nestlé pudesse fazer ampliação das suas atividades e não faltasse água, nem para a Nestlé e nem para a cidade. E esse sistema veio funcionando. E a cidade, ao longo desses anos, construiu uma barragem a mais outra. Então, na última barragem que foi concluída na nossa administração, em 2009, 2010, Araras foi concebido para ter água para 30 anos, dentro de um regime hidrológico conhecido, que quando você faz o cálculo da engenharia, você tem parâmetros, que é o que nós tínhamos. Porém, com a seca de 2014, duas das nossas represas simplesmente secaram. Uma delas ficou com um pouquinho de água igual a esse copo e a outra estava na iminência de morrer os peixes. Nesse inteirinho a gente conseguiu um trabalho brilhante, é sempre um momento de agradecer ao pessoal da usina São João, da usina Santa Lúcia, da fazenda Morro Alto, da UFSCar, que nos cedeu gratuitamente a água, a usina São João primeiramente, e nós conseguimos trazer da zona rural essa água para abastecer e a cidade se sustentar. E em seguida, o departamento nosso, o SAEMA, que trabalha justamente com água e esgoto, conseguiu quase que dobrar a captação do Mogi Guaçu. Então nós enfrentamos aquela crise com dificuldades, com o racionamento. Eu me lembro que houve algum tipo de racionamento. Em 2015, que já teve uma chuva mais dentro da média, a gente enfrentou tranquilo, as represas estão praticamente todas cheias, a população colaborou muito, que houve uma redução significativa no consumo e nós aprendemos a conviver com isso. Então, dentro de um regime conhecido, Araras não terá problema de água. Porém, nós temos que agora ficar mais atentos para saber o que será a hidrologia daqui para frente. Olha, a cidade ela cresce numa velocidade que fica até difícil de você mensurar, não é? Houve um período em que 100% do esgoto da cidade era tratado. Perfeito. E, evidentemente, essa configuração ela vai se transformando na medida em que a população vai crescendo e, muitas vezes, o município, até por uma questão de verba, não consegue acompanhar. Perfeito. Qual é a radiografia que a gente tem hoje em Araras? Araras foi feita uma estação de tratamento há cerca de 25, 26 anos. E a cidade de Araras cresce 1,15% ao ano. Então, nesse período de quase 30 anos, a população cresceu em torno de 30 mil habitantes, 35 mil. Então, a estação ela foi concebida para um número de habitantes e esse número passou. Então, hoje, nós estamos, nesse momento, inclusive, fazendo a ampliação da estação de tratamento, para que os esgotos possam realmente ser tratados na sua faixa de quase 100%. Por quê? Araras tem um pequeno rio, que é o Córrego Arari, o Ribeirão das Araras, que vai até o Mogi Guaçu. Então, hoje ele já chega com uma qualidade razoável, né, aceita pela CETESB, mas nós estamos trabalhando para ampliação dessa estação, para que Araras, para os próximos 20 ou 30 anos, não tenha mais problema com o tratamento de esgoto. Bacana. Olha, nós estamos vivendo um ano político, um ano de conturbações, enfim, mas a gente está tentando buscar o nosso rumo e o brasileiro, ele, apesar dos seus erros, ele os aprendeu historicamente desde 1500, quando nós fomos descobertos por Pedro Álvares Cabral. Aliás, estamos celebrando aí, né, mais um aniversário de descobrimento do Brasil, enfim. E a gente sabe que a política, ela sofre nuances e a responsabilidade, evidentemente, fica
para cada eleitor, para cada um dessas pessoas que estão nos vendo aí em casa, para cada telespectador. Você, como vice-prefeito, é a tua primeira participação como político numa administração? Na verdade, Paulo, eu me inscrevi no primeiro partido político, no PSDC, Social Democracia Cristã, em 2007. Sim. E disputei a minha primeira eleição em 2008 enquanto vereador. Tá. Deu uma contingência lá e deu sorte, eu fui eleito. O que é muito incomum na primeira eleição você ser eleito. Sei. 1 ano e meio depois, houve a cassação do nosso prefeito e acabou havendo uma eleição extemporânea. Sim. E aí eu acabei sendo escolhido para ser o vice-prefeito do Dr. Brambila. Tem a impressão que você hoje vive um momento de transição, não é? Sim, então, mas aí nós fomos eleitos e fomos reeleitos. Tá. E agora, sim, termina o nosso mandato, né? Vamos dizer, foi 1 mandato e meio, vamos dizer assim, né? Que foi 2 anos aproximadamente então enquanto você vereador. Pode, por lei, e eu posso, por lei, ser candidato a prefeito. Porque o cargo de vice-prefeito, Paulo, ele é um cargo de expectativa. O prefeito tem o ato administrativo e tem a caneta, o vice não. Então, a gente agora tem condição, sim, de disputar uma eleição enquanto prefeito de Araras. O que você sente em relação ao comportamento da população? Já fez uma pré-pesquisa? Porque, afinal de contas, até então ainda, os partidos têm, logicamente, definidas as pessoas, mas oficialmente ainda não. Todo mundo tem a condição da pré-candidatura, não é? Sem dúvida. A eleição de Araras ela está aberta. As pesquisas, inclusive, que foram feitas no começo do ano, uma prática não, vamos dizer assim, aprovada pelos pesquisadores, porque normalmente, começo de ano, as pessoas estão preocupadas. A IPTU, a IPVA, a Escola das Crianças, são férias, é carnaval. Então, a pesquisa ideal, ela vai ser feita daqui para frente. Tá. Então, a eleição ainda está aberta. Nós temos lá algumas coisas muito fortes, que foi o grande trabalho que o nosso prefeito, Dr. Brambila, fez nesse período. Ele, surpreendentemente, ele tirou Araras de posições bem baixas em todos os quesitos e colocou Araras num patamar de destaque no Brasil e até na imprensa internacional. Araras é conhecida por isso. Então, é um quesito muito forte da eleição. Temos um problema muito sério, que é o que está acontecendo na política. Hoje, se você colocar num paredão um político, um assaltante de banco, um ladrão, e falar assim, escolhe um aí para tacar pedra, vai tacar no político. Então, hoje a gente sabe, né, que o político ele tem essa pecha, por quê? Infelizmente, eu sempre digo, né, se todo político fosse igual ao nosso prefeito, o nosso país não estava essa bandalheira que está aí. Com toda certeza. Então, existem políticos decentes ainda, e esses que não são, japonês neles, né, Paulo? Bom, você está saindo do PSDC e indo para a rede. Correto. Essa mudança, o que você O motivo imagina? disso? Eu adoro o meu partido, porque o meu partido ele deixa a gente votar, ele deixa a gente ter a nossa opinião. Só que o meu partido não tem deputados, Paulo. Então é uma situação difícil, né? Você disputar uma eleição e ser eleito prefeito da sua cidade sem ter um deputado para te ajudar na captação de recursos. Então eu estou indo para a Rede, que é um partido também pequeno, mas que tem deputados e tem uma ideologia que nós nos identificamos com isso. Eu não vou acelerar, não. Eu vou pedir licença a você, o telespectador. Eu tenho mais um intervalo comercial, ou melhor, só um intervalo, né? Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua batendo papo hoje aqui com o Carlos Alberto Jacovetti, que é o vice-prefeito da cidade de Araras. Nós vamos e voltamos. Até já. Na sessão Copos e Talheres de hoje, domingão, mas não só domingo, ao longo da semana também, você pode fazer seu almoço de negócios, um jantar de lazer com a família, com os amigos. E a minha sugestão, evidentemente, fica para o restaurante Oliveto, onde a cozinha italiana contemporânea tem o seu melhor momento verdadeiramente. Ó, massas artesanais, carnes, peixes, frutos do mar, todos preparados com o esmero do chefe Fabiano Amaral. E para acompanhar uma carta de vinho com mais, veja aí, 930 rótulos, oriundos das mais celebradas vinícolas do mundo e dos países considerados os maiores produtores do mundo na questão vinho. Agora, para esses dias, você vai ter lá um desconto especial na compra do seu vinho. Você pode degustá-lo na hora ou simplesmente levá-lo para casa. Gente,
Tem vinhos da região, por exemplo, do Vale del Mali, lá no Chile, o Alto de Lircai, vinhos portugueses como a Minésia, da região do Alentejo, o Herdade da Figueirinha, região do Tejo de Portugal, enfim. E olha, uma novidade, viu? O menu Confiança. O que é o menu Confiança? O menu Confiança, você entrega aí a sua opção de menu aos cuidados do chefe, onde ele vai preparar um prato surpresa para você. Claro que antes ele checa para você, para ver se você tem algum tipo de alergia para algum consumo de determinado alimento, enfim. Mas é uma experiência muito bacana, tá? E olha, ao escolher o almoço executivo ao longo da semana especial, você ganha uma taça de vinho espumante branco ou tinto. Eu continuo batendo papo aqui com o Carlos Alberto Jacovetti, que é o vice-prefeito da cidade de Araras, não é? Um papo muito gostoso. Araras, que já foi considerada, não sei se é ainda, a cidade das árvores. Sim. Ainda tem esse privilégio? Sim, esse título, a gente está bem ainda de arborização. Uhum. O Departamento do Meio Ambiente, a APA, que é uma Associação de Preservação Ambiental de Araras, mais algumas ONGs, e justamente em conjunto com fazendas e com as usinas, tem feito sistematicamente, ao longo dos últimos 30 anos pelo menos, o reflorestamento de todas as nascentes da nossa cidade. O município tem feito parques lineares também pela cidade toda, então a cidade está muito bonita nesse aspecto também. Jacovetti, você esteve lá e continua, não é? Não terminou a gestão ainda, uma gestão e meia, não é? E, na verdade, isso te proporcionou uma condição de ouvir, principalmente o munícipe, que tem sempre lá suas solicitações, suas reclamações, que faz parte do dia a dia de cada cidadão, e como um pretenso e também futuro candidato a prefeito da cidade de Araras, eu queria saber o que é que você hoje vislumbra na cidade, que é possível fazer e que você, como plataforma de governo, pensa seriamente em dar continuidade ou trazer para a cidade? Bem, Paulo, a gente não pode aqui falar de campanha política, nada disso, né? Então eu vou dizer para você o que Mas que enquanto hoje cidadão você dá para dar detecta uma alguma opinião. coisa, né? O que hoje é uma regra, não só de Araras, mas como de todo o país, é a preocupação com o emprego. Sei. Isso hoje é o que está É acontecendo. uma necessidade premente. Hoje o pai de família ele não tem certeza se daqui uma semana ele vai estar empregado. Então hoje essa é uma preocupação. Por isso que o município ele se estruturou. Então o município ele se preparou para ter água, tratamento de esgoto, como nós já falamos, estruturação para ser uma cidade educadora e uma cidade formadora de mão de obra especializada. Agora, justamente aguardando que nessa nova melhora que vai acontecer, né, a gente tem certeza, o país vai voltar a crescer. Precisamos, então a cidade ela está estruturada. Então hoje a cidade ela tem moradias, o sistema público de ônibus está melhorando, temos que melhorar, a gente sabe isso, mas ele, em relação ao que era, ele deu uma bela de uma melhorada. Nós temos que melhorar um pouco mais agora e vamos fazê-lo. De maneira que na nova, vamos dizer assim, nessa nova etapa do nosso país, do novo Brasil que vai nascer, Araras ela estará preparada. Então, basicamente, Paulo, hoje o ararense clama por emprego, por trabalho. Maravilha. E olha, eu desejo a você muita luz, muita saúde, um beijo lá para tua esposa, não é? Que foi cunhada de um grande amigo meu de infância, que infelizmente não está mais entre nós, mas enfim, a vida continua e eu desejo muita sorte para você e espero trazê-lo outras vezes aqui, sempre motivados pela alegria. Aqui estarei, é uma alegria poder ter o seu telespectador aqui nos vendo, dizer para vocês o seguinte: reaja. O nosso país é um país maravilhoso e ele só vai continuar sendo maravilhoso se nós agirmos positivamente. Maravilha. Seja positivo. Muito bem. Um beijo para Maria Rosa Carminati Jacovetti, que é a esposa desse jovem aqui. Vocês têm filhos? Rafael. O Rafael. 27. Um beijo para o Rafael também, ararense, não é? E vamos torcer para que a cidade cada vez mais dê continuidade a esta maravilha que eu amo, Araras, essa maravilha de cidade, sempre com os braços abertos para receber os cidadãos do mundo. Eu vou aproveitar e vou chamar agora no Super Bem, o nosso quadro gostoso de viver bem, de estar bem consigo. Quando você está bem consigo mesmo, você está bem com o mundo, não é verdade? Vamos ao Super Bem de hoje com a Ana Paula Savoy, ouvindo aí as dicas, não é?
que ela tem para passar para a gente na questão de micropigmentação. Tá aí a imagem da Ana Paula Savoy, a nossa titular do quadro Super Bem. Hoje ela mandou representante. Estou aqui com o Rafael Savoy, que é o responsável pelo marketing da Ana Savoy Micropigmentação. Que área bacana, né, Lelo? Bonita, Paulo. Eu realmente é uma área né? que eu gosto muito, é envolvente. Com toda certeza. Olha, falando em envolvimento, enfim, no último programa nós ficamos de responder algumas perguntas de telespectadores que estavam curiosos em se informar mais, em saber. Então eu vou começar direto já. Vamos lá, direto Paulo. ao ponto. O primeiro telespectador quer saber o seguinte: qual é a área preenchida com a micropigmentação capilar? Acho que está praticamente na pergunta a própria resposta. A área preenchida, evidentemente, são aquelas falhas que as pessoas que a gente tem, né? Ou atraso, ou algumas coisas que você Uma consegue. cicatriz. Uma cicatriz, né? Você consegue. Alopecia. Alopecia. Aliás, me explique aí o que é né? alopecia. São manchas. Uhum. Manchas que você tem na pele. Uhum. Mas, basicamente, o capilar. Região do couro cabeludo. A região do couro cabeludo como um tal. E isso incomoda muita gente, às vezes. Incomoda. A pessoa tem ausência Incomoda. capilar, o popular careca, e você tem marcas, às vezes, de acidente, de nascença. Sim, exatamente. E você consegue amenizar isso? Consegue, lá na Ana Paula? Consegue amenizar bastante, Paulo. Realmente consegue. Olha, uma coisa que preocupa muito, às vezes por doença, às vezes por questão de idade, não é? A pessoa está perguntando aqui quais são os tipos de sobrancelhas mais procurados pelas mulheres. Olha, hoje o que se usa muito é a sobrancelha fio a fio. Tá? É aquela que você faz fiozinho por fiozinho. Nossa, é um trabalho milimétrico. Milimétrico. Né? Trabalha com lente de aumento? Trabalha. Para poder visualizar com clareza. Senão ali, não né? consegue visualizar. Quanto tempo, em média, demora uma sobrancelha, para você ter uma ideia? Por volta de 1h30. 1h30? É um trabalho, então... É um trabalho complicado, porque você tem que passar um pré-anestésico, né, para que não tenha muita dor. O traço da sobrancelha... Assimetria. Fundamental. Muitas uma sobrancelha vezes, de um jeito... e muitas vezes se gasta mais tempo no design da sobrancelha, né, do que efetivamente no preenchimento da tal. Entendi. Entende? Porque a pessoa às vezes gosta, muitas vezes a pessoa quer engrossar demais a sobrancelha. Isso, o menos é sempre mais. Até a parte psicológica tem que se trabalhar com o cliente, porque às vezes a pessoa acha que é bonito você carregar demais e tal, e a coisa fica perigoso. meio esquisita. É realmente perigoso. Claro que nós estamos falando a respeito do sexo feminino, mas a gente tem também homem que gosta de estar muito bem apessoado, para se apresentar, às vezes trabalha em empresa, às vezes vai querer uma vaga numa empresa, para se candidatar ao trabalho, enfim. Esteticamente você tem que estar legal também, aciado, né? As unhas sempre bem cortadas, o cabelo bem aparado e sobrancelha. Sobrancelha. Paulo, existia um tabu, né, de que o homem não poderia fazer sobrancelha, ou seja, preencher falhas. Sim. Agora, isso efetivamente acabou. E por quê? Porque você tem que mostrar um visual, não é, que é realmente importante para a sociedade como um todo. Sim. Então, fazer sobrancelha, tirar aqueles pelos que estão incomodando, ou preencher falhas. Às vezes tem uma cicatrizinha aqui de quando a gente era criança, que caiu algumas vezes e fez aquela cicatrizinha. Aquilo você desaparece. Tem como amenizar, é? Sim, sim. Entendi. Então, a gente tem que entender que isso, de fato, é necessário e o homem tem que fazer, sim. A Ana, ela tem uma maneira de dizer que o trabalho dela, na verdade, tem valor e não tem preço. Quanto custa? Eu tenho que perguntar, porque as pessoas estão em casa, quer saber. Olha, evidentemente que depende, claro, do tratamento. Mas em média, Lelo? Olha, Paulo, em média, um procedimento ele custa entre 600 e R$1.000. Né? Isso depende muito do tipo de pele, do tipo de preenchimento que vai se fazer. Né? Tem pessoas que têm mais sobrancelha, outras têm menos, mas basicamente o preço varia por aí. Bacana. Olha, na semana que vem eu queria agradecer mais uma vez a tua presença. Eu que te agradeço, E nós Paulo. estaremos juntos mais uma vez, porque a Ana Paula está em busca de mais conhecimento para dividir com você.
para poder tratar também com embasamento os seus clientes todos que vão lá. Afinal de contas, são quantos anos? 20 anos. 20 anos. Né? Ela tá fisicamente aqui, mas bem representada, não é? Está na Europa. A semana que vem, nós vamos falar a respeito do site, do e-commerce da loja da Ana Paula Savoy, em que os profissionais podem acessar e as pessoas também que vão lá como cliente para ser atendidos também. Queria te agradecer. Eu que agradeço, Paulo. Só lembrando que no próximo programa nós teremos aqui a participação, mais uma vez, dos cursos e também dos procedimentos da escola da Ana Paula Savoy. Super Bem fica por aqui e o programa continua. Muito bem, nós estamos de volta ao almoço. Daqui a pouquinho é horário de almoço. Hoje, domingo, espetacular. Deixa eu dar uma dica. Você que gosta de comida portuguesa, mas quando eu falo pratos portugueses, da cozinha portuguesa, eu estou falando imediatamente do Dom Manuel aqui em Campinas, a tradicional cozinha portuguesa contemporânea. Você já experimentou aquele bacalhau confitado? É a coisa mais deliciosa do mundo. Ó, tem alheira de entrada, tem o bolinho de bacalhau e sem contar as carnes, as massas, frutos do mar e também peixe, além de risoto. Aonde? O Dom Manuel, aqui na cidade de Campinas. Eu estou colocando o endereço para você aí no vídeo. Como domingo, fica aí a minha sugestão. São mais de 930 rótulos de vinhos, oriundos de todos os países mais importantes, fabricantes de vinho, as uvas mais tradicionais do mercado mundial do vinho, as vinícolas mais famosas estão presentes no Dom Manuel. Aproveitando, leva a tua família, vai lá, vai curtir bons momentos no Dom Manuel, aqui em Campinas, a verdadeira cozinha portuguesa contemporânea. E você sabe o que é engraçado? Eu estou iniciando o programa falando aqui do Dom Manuel. Hoje eu estou recebendo aqui o Vado Benítez. O Vado Benítez faz parte da história de um dos restaurantes mais importantes da história de Piracicaba. Porque quem constantemente está lá, vai visitar o Rio, os turistas não só do estado de São Paulo, de outros estados, como de outros países, tem o hábito de almoçar. Onde é que nós vamos almoçar? Na Rua do Porto. Mas o primeiro restaurante que nasceu em Piracicaba, ali nas imediações do Rio, que ganhou uma conotação internacional, foi o restaurante Mirante. Estou aqui com o Vado Benítez, proprietário do restaurante. Aliás, lá é você, o Agostinho, que é teu irmão. Mais novo. E tem um irmão que faleceu. O Carlinhos faleceu. Mas tudo começou, olha que gente, que coisa espetacular. Tudo começou aqui, ó, essas fotos que o Pateta vai me ajudar a mostrar para vocês aqui, ó. É do início, que ano foi isso, Vado? Da construção 62. do restaurante Mirante, na margem direita do Rio Piracicaba. Eu tenho mais fotos aqui. Olha que bacana. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui, gente, se transformou. Daqui a pouco eu vou mostrar como que ficou o restaurante depois. E nessa margem direita foi erguido o restaurante, foi construído o restaurante Mirante. Na década de 60, 1º de agosto de 1962. Que 1º de agosto também coincide com o aniversário de Piracicaba, né? Isso. E a história começou, gente, com esse homem aqui, ó. Como é que é o nome dele? Antônio Benítez. O senhor Antônio Benítez. Começou com ele. E aqui você tem Tonico e Tinoco. Aliás, grandes figuras do cenário, não só musical, como do cenário do esporte. Como, por exemplo, eu estou matando saudades de 2 queridos amigos aqui. O Márcio Terra, tá dando aqui. O Márcio Terra, Edson Arantes do Nascimento, que nunca ninguém ouviu falar, e do meu querido Jamil Neto, um dos fundadores da FM Municipal, Isso, não é? com certeza. Lá em Piracicaba. Momento histórico aqui. Gente, dá uma olhada. O Tonico e Tinoco na roda. Esse senhor aqui, olha, esse senhor aqui, eu vou contar a história para você, viu, Vado? Esse senhor aqui, como é o nome dele, Vado? É Pedro Dirso Tedeschi. Ao lado de um outro que eu vou mostrar logo em seguida. Onde é que ele está? Eles saíram do restaurante Mirante, em Piracicaba, e eram garçons. E eles vieram para a cidade de Campinas e adquiriram o restaurante Giovanetti, que depois eles acabaram vendendo, passando para frente. Ó, tá aqui. Quem é esse daqui? Esse é o Rodinei.
Esse, Odinival Florindo. esse aqui do lado, de Isso. gravatinha, devidamente É. trajado, né? Depois tem ali o pai do Vado. O E o Vado aquele também na ali, tá foto vendo? ali Novinho. no cantinho, É. não é? E aí é onde você faz o pintado. Quem trouxe a ideia do pintado na brasa, Vado? Então, nós adquirimos o restaurante em 1968. Uhum. Inclusive, em agosto de 68, nós mudamos de Santos para cá. Sei. E papai veio, ele mais um primo, e se juntou aos outros sócios que já estavam aí. Sim. Que era oriundo de Campinas, os Uhum. antigos sócios, né? Que era o Rondino Pires Neto, né? A sociedade. Aí papai veio e se juntou a eles. E vocês todos crianças. Olha o Mazarope. É, Aqui nós temos quem? Nós temos aqui o seu Anísio, é o primo do meu pai que veio de Santos. seu Antônio Benites, o Isso. seu Anísio Isso, e o Mazarope. o Mazarope. É. Você tem ideia de que década foi isso? Isso aí foi em 1970 já, né? Aham. É, já era o... Bom, grandes figuras, grandes políticos passaram por lá, políticos nem tão grandes assim, que nem merece o registro. É. Quem conhece as fotos sabe do que eu estou falando. Enfim, foi um tempo de glória, não só para a cidade, não é? Porque a cidade não tinha... você tinha o rio como motivo de atração das pessoas, mas faltava ali um lugar especial para as pessoas sentarem, comerem, degustarem alguma coisa, principalmente quem vem de outra cidade, né, Vado? Isso, bem frequentado, pelo pessoal de Piracicaba e região, né? Quantos lugares tinha o Mirante? Na época que nós chegamos, só tinha um salão só. Quando nós viemos por quê? Viemos porque a demanda era muito grande Sei. e aí nós inauguramos, na década de 70, mais 2 salões. Uhum. Então, comportava-se assim, nos 3 salões que nós abrimos na época, mais ou menos umas 800, 900 pessoas, né? Bom, a especialidade da casa sempre foi Pintado na brasa. pintado na brasa. Isso, peixe de rio. Eu vou mostrando aqui da dupla César e Paulinho. Olha aqui, a dupla César e Paulinho lá no Mirante. Cortou de jornal, né? É. Mas tudo bem, tá valendo. Tá valendo. Aqui, César e Paulinho. Ricardo Mack, também lá no restaurante Mirante. O cara de franja ainda. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Essa aqui, Ney Mato Grosso, energia excelente, restou Benites. Olha que bacana. Eu vou mostrar essa foto aqui, em seguida eu vou mostrar, para você ver como é que o apresentador muda. Telespectador, olha o tamanho do meu óculos e o estilo do penteado ao lado de Ney Mato Grosso. É sensacional, isso aí para vocês curtirem. O Daniel está aqui. E um dos maiores nomes do teatro brasileiro, Paulo Altran, tirando um, colocando o outro aqui, viu, Pateta? Olha que sensacional. O Paulo Altran já uma idade bem mais avançada. Ó, eu estava fazendo um comentário do pintado na brasa. Olha o pintado na brasa aqui. Esse daqui é o César ou é o Paulinho? Esse é o Paulinho. Aqui é o Paulinho, Esse não aí é? que nós fomos fazer um almoço. Piracicabano, sucesso nacional. É. Fale uma música deles aí. Você lembra? Pisando no freio Zé. Pisa no freio Zé, tinha tem outro várias. que fala bobagem lá. É. Como é que é? Companheiro, companheiro. Companheiro é companheiro. E três pontinhos, né? Batuta. Muito bem. Vador, além do pintado, o que é que mais que vocês até hoje servem lá no Mirante? E temos a parte de carne bovina, suína. Uhum. Temos um peixe também de escama, que seria o salmão. Tem tambaqui, que é do rio Amazonas. Então A gente sabe que tem um segredão. Tem algum segredo para você preparar esse pintado na brasa? não tem segredo, viu? Não existe segredo, eu acho. Culinária, acho que cada vez que você faz, você fazer com uma mercadoria com qualidade. Mas tem um preparo prévio, não tem? De um dia para o outro? Sim, não tenha dúvida. Mas fale sobre ele, Então, não, mas é peixe com qualidade, sabe? Você tem um bom fornecedor, tanto também na parte de carne bovina, a gente trabalha com carne fresca, tudo mercadoria assim que a gente já trabalha há décadas, né? Então, olha o pessoal isso que querendo saber, ó, é assim que era servido e é até hoje servido o pintado na brasa. São fotos em preto e branco. Aqui são figuras conhecidas da cidade, eu vou girar, olha aqui. E as pessoas, eu estou vendo aqui, eu vou voltar essa foto porque eu identifiquei alguém. O tempo passa, mas a expressão facial não muda. Esse daqui é o doutor Melo Aires. Eduardo Melo Aires. Eduardo Melo Aires. Isso, né? Identifiquei bem? Olha um pouquinho, Estou bem de visualização, apesar de que
nessa época... Eu acho que essa época era o pessoal do Esporte Clube 15 de Novembro, Sei. que teve acesso lá. Então, o comendador Antônio Romano, que foi... Onde é que está o comendador? Falando aqui no microfone ou aqui na parte de Esse é o trás? comendador Antônio Romano, o Luciano Guidotti, prefeito de Piracicaba. O prefeito de Piracicaba e avô do meu querido Balu Guidotti, o Wilson com Guidotti certeza. Júnior, que esteve aqui no programa conosco contando um pouco da história lá do Monte Alegre, que era um distrito onde, na verdade, começou a cidade de Piracicaba. Mas, enfim, Vador, me parece que o restaurante continua, vocês saíram da margem do rio e foi para a rua que dá acesso ao próprio mirante, não é? Está em Sim. frente ali. Isso, bem em frente. Antes era na Avenida Maurício Alain, sem número, e por destino hoje mudou-se para a Avenida Maurício Alain, número 100. Número bem em frente 100. ao estacionamento. É umas coisas É distintas. em frente ao estacionamento do mirante. Isso. Mas, enfim, você hoje faz atendimento externo também, não é? Hoje eu trabalho mais na parte, o meu irmão fica mais na parte do restaurante e eu faço mais a parte de eventos. Se alguém quiser, por exemplo, contratar os seus serviços, liga para você. Liga para mim, eu vou... Tem um faço. site, alguma coisa para a gente colocar? Tem no Facebook, né? Vado Mirante Eventos. Uhum. Então eu vou até você, é o Mirante é até você, entendeu? Uhum. Bacana. E aí você leva tudo, garçom, talher... Toda a logística para atender até 150, 200 convidados, eu vou até a casa da pessoa. Muito legal. E a cidade reconhecendo o teu trabalho, te deu o título de cidadão piracicabano, isso que é muito bacana, não é? E nós estamos chegando ao final, Vado. Opa, eu queria agradecer a tua presença, leva um beijo para toda a tua família, teus netos, teus filhos, você que está com um filho que está residindo no Japão, tem uma netinha linda, não é? Minha Um japonesada. beijo para todos vocês. Você manda o programa lá para eles ou já faz pela internet? Eu já faço. E olha, falando em homenagem da cidade, se Piracicaba homenageou o Vado, hoje nós homenageamos a cidade de Serra Negra, que teve a sua emancipação no dia 24 de março de 1859. Portanto, Serra Negra comemorou recentemente, no último 24 de março, 157 anos de emancipação. Estância turística que faz parte do Circuito das Águas e que também recebe os sinais da Band Campinas. A todos vocês, obrigado, Vado. Um excelente 1º de março para todo mundo. Trabalho sempre em mente, muita força, muita fé e até domingo que vem. Um beijão, tchau, tchau. E tudo que já mudou, e todos os altos frases, meias verdades, tudo que engane, amar como em um reclame. Todo o resto dela, todo precipício mais alto que o dela. Tudo é culpa dela, tudo é culpa dela. Tudo só que nasce e morre pela vida dela. Toda face dela, toda face dela. Toda esquina que virasse teu encontro bela. Pela vida fora, pela vida fora, pela vida aí.